Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Agenor e hoje daremos continuidade ao seu curso de Cálculo Diferencial Integral. O tema da aula de hoje é o tópico 3, né, regras de derivação. Uma rápida recordação aqui: no tópico 1 falamos sobre limites e continuidades. No tópico 2, sobre derivadas e taxas de variação. Vimos que derivadas são tipos especiais de função, tá bom? Então, de modo que o nosso conteúdo está todo atrelado ao estudo de limites. Entretanto, ao determinar essas derivadas, a gente viu que era uma tarefa trabalhosa, tomava muito tempo fazer o cálculo diretamente por meio de limites. E aí surge então a questão: será que não existem regras ou fórmulas ou maneiras que nos permitam determinar os limites de funções de forma mais rápida e prática, sem toda hora ter que ficar calculando o limite, o limite, o limite, como a gente fez nos dois exemplos apresentados no vídeo do tópico 2? A resposta é sim, tá bom? E para isso a gente vai apresentar o tema de regras de derivação. Mais uma vez, tenha em mãos lápis, papel, caneta, borracha, se possível uma calculadora. Nesse momento não é tão importante assim, porque a dedução das regras, conforme vocês podem ver nas notas de aula, envolve apenas os conceitos de limites, sem efetivamente, sabe, fazer problemas longos, com cálculos longos, mas se você precisar, sempre é bom ter um auxílio, né? Então, tenha essa calculadora, se possível, em mãos. Leia sempre as notas de aulas deixadas. Complemente o seu estudo aprofundando ele não só com os tópicos adicionais deixados aos complementares deixados, mas também com o estudo das referências, tá bom? O que a gente vai apresentar é um resumo das regras de derivação e mesmo dentro desse resumo e o que está na nota do Moodle para vocês, é impossível que a gente consiga abranger todos os tipos de funções, então pode ser que você especificamente esteja interessado em um tipo de função ou na derivada desse tipo de função que a gente não abordou. Você vai conhecer ou descobrir maneiras de determinar essas derivadas estudando as referências, tá bom? Então, sempre aprofunde, sempre vá para as referências. Como é a dinâmica desse vídeo de hoje, para que ele não fique muito longo? Eu vou realmente mostrar um resumo das regras de derivação, não vou deduzir nenhuma delas com vocês, porque para deduzir qualquer uma delas a gente gastaria 5, 10 minutos, isso mataria todo o nosso tempo de aula, impedindo a efetiva resolução de exercícios, tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês um quadrinho com resumos e que você se aprofunde, leia, faça exercícios, muitos exercícios, e principalmente os que estão deixados tanto na lista de exercícios, ou no seu material junto ao Moodle, quanto os que estão no seu material de estudo, tá bom? Vamos então às regras de derivação, tá bom? O objetivo dessa sessão, tanto que está apresentado aqui quanto está no Moodle para vocês, é que a gente possa conhecer fórmulas ou regras que permitam que a gente derive funções de maneira mais prática, mais dinâmica, tá bom? Existem, como eu falei, diversas regras para determinar essas derivadas de uma infinidade de funções. Então, assim, propriamente dizendo, existem infinitos tipos de funções. A gente não conseguiria abarcar todas aqui, certo? O que a gente recomenda é, de novo, que você faça uma leitura minuciosa, né, do, das referências, em especial calcular, do Flame, né, capítulo 4, do Sturt, o cálculo, um curso de cálculo volume 1, especificamente o capítulo 3, que trata de regras de derivação. E se você tiver interesse na formalização, sabe, maneiras rigorosas de se provar essas regras de derivação, a gente recomenda a leitura do curso de cálculo do professor Guidoriz, capítulo 7, tá bom? Esse, por exemplo, foi naquele tópico que não era obrigatório, era só uma sugestão, sobre a definição formal de limites, por meio de épsilons e deltas. Existem maneiras formais de você provar essas regras que a gente vai apresentar aqui, tá bom? A gente fez as demonstrações no materiais para vocês, só que nenhuma delas envolvendo demonstração rigorosa, tá? Mas para efeito prático, de cálculo, de entender, para realizar as contas, o que foi deixado nas notas de aulas é mais do que suficiente, e é como você vai encontrar tanto no cálculo A de Flemme, como no curso de cálculo volume 1 do professor Sturt, tá bom? Então vamos apresentar a primeira tabela de resumo de fórmulas, que vou tentar ler ela com vocês, para que inclusive vocês tirem suas dúvidas do que foi deixado, porque essa mesma tabelinha idêntica a essa está nas notas de aulas deixadas para vocês junto ao Moodle, tá bom? A primeira diz para nós que a derivada da função constante é zero.
A segunda diz para nós que a derivada da potência, x elevado a n, é n vezes x elevado a n menos 1, popularmente conhecida como a regra do tombo. Então, a derivada de x à quinta, você desce o 5x, 5 menos 1, 5x à quarta, então fica 5x à quarta, tá bom? O que é curioso é que não precisa ser apenas um número inteiro positivo. A gente mostra para vocês as notas de aula, dá um certo trabalho fazer essa conclusão, mas isso vale para frações, então x elevado a meio, x elevado a 3 quintos, mas também vale para números irracionais, por exemplo, irracionais também, mas reais de modo geral, a derivada de x elevado a π, tá bom? X elevado a π seguiria a mesma regra, π vezes x elevado a π menos 1, tá? Então, se você está trabalhando com funções potências, ainda que sejam com expoentes reais, vale essa regrinha, tá bom? A derivada da função exponencial e elevado a x, essa é a única função cuja derivada coincide com ela mesma, a própria e elevado a x. A derivada de funções exponenciais, de modo geral, de a elevado a x, é a elevado a x vezes o logaritmo natural, né, o ln de a. Observe que a gente poderia ter economizado essa linha, mas a gente gosta de destacar para que vocês recordem. Se no lugar do a tivesse e, ia ficar e elevado a x vezes ln de e. E se a gente recorda o estudo de logaritmos, por exemplo, em matemática elementar, o ln de e é o número 1, tá bom? Então ia ficar e elevado a x vezes 1, que é o próprio e elevado a x. Se você sabe derivar uma função f e essa função está multiplicada por uma constante, então a derivada dessa função c vezes f é o czinho vezes a derivada de f. Se você sabe derivar duas funções f e g e quer derivar a soma delas, então a soma das derivadas a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a derivada de f mais a de g. Uma situação análoga, né, vale para diferença. Então, a derivada de f menos g é a derivada de f menos a derivada de g. Essa regrinha aqui é conhecida como regra do produto. Então, assim, poxa, a gente tem uma sessão inteira nas notas de aulas para poder não só provar, mas dar exemplos disso. Né? Então, se você quer determinar a derivada da multiplicação de duas funções, f vezes g, fica a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g. Popularmente conhecido como a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso aqui é a famosa regra do produto. Aqui nós temos uma divisão. Essa regrinha é conhecida como regra do quociente. Se eu importo essa nomenclatura, né, a primeira e a segunda, no caso, a primeira é quem está em cima, a segunda é quem está embaixo, numerador e denominador, então a derivada fica a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pelo quadrado da segunda. É meio feio usar, mas ajuda a gente a lembrar, tá bom? Matematicamente não são termos precisos, então a gente tem que ficar evitando. Então ficaria derivada de f vezes g menos f vezes a derivada de g dividido por g ao quadrado, tá bom? Existem também fórmulas para funções trigonométricas, funções logarítmicas, e a gente vai tentar apresentar o resumo delas aqui para a gente passar para possivelmente a solução de dois exemplos aqui agora, tá bom? A derivada da função seno é cosseno. A derivada da função cosseno é menos seno. A derivada da tangente, tá aqui, é secante ao quadrado. Mas se eu falar, professor, é muita coisa para eu decorar, para eu ter que lembrar, para eu ter que fazer. Tudo bem, a derivada da tangente, quem é tangente? É seno dividido pelo cosseno. Então, você pode usar essa formulazinha, que é o seno dividido pelo cosseno, deriva seno, multiplica pelo cosseno, seno vezes a derivada do cosseno, você vai dar a regrinha de sinal, vai aparecer cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso é uma relação fundamental da trigonometria que dá 1, vai ficar 1 dividido por cosseno ao quadrado, isso é o que a gente chama de secante ao quadrado. Então é possível deduzir, gente, a derivada de tangente, secante, cossecante, cotangente, apenas em funções, né, em função da derivada seno e cosseno. Então, de modo que basta que a gente lembre a derivada de senos e cossenos, que essas outras quatro aqui surgem como consequência dela, tá bom? Então, mas para apresentar a formulazinha para vocês, a derivada da tangente é secante ao quadrado. A derivada da secante é secante vezes tangente. A derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. E, por fim, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x, tá bom? Existem algumas regras importantes, por exemplo, a regra da cadeia, que ela nos ensina como derivar funções compostas. Você pode falar, professor, a gente falou de derivar x ao quadrado, x ao cubo aqui, e falou de derivar seno de x. Será que eu consigo derivar seno de x ao quadrado, ou seno de 2x, ou seno do cosseno de x? Sim, tá bom? E, basicamente, é o
a regra da cadeia, né, que diz como você deriva funções compostas, ela vai dizer que você vai derivar essa função composta multiplicando derivadas. Mais precisamente, se eu tenho g uma função derivável em x e f uma função derivável em g de x, a derivada da composta, né, de f de g de x, que a gente, só para melhorar a notação que chamou de h de x, ela será derivável de x e mais. A derivada dessa função h é a derivada de f em g vezes a derivada de g. Então, para a gente lembrar, de maneira grosseira, assim, não formal, é a derivada de quem está fora, aplicado no ponto, né, vezes a derivada de quem está dentro, tá bom? Então, essa é uma forma de se obter, como é que você deriva seno de x ao quadrado ou coisas semelhantes. Nós faremos um exemplo assim na sequência. Fechando aqui com as derivadas das funções logarítmicos, que são muito importantes para nós. Se eu tenho um número real positivo e diferente de 1, e eu estou trabalhando apenas com números reais positivos e diferente de zero, a derivada da função log de x na base A é 1 sobre x vezes ln de A. Tá? Então, em particular, vocês podem ver nas notas de aula que a derivada, se o A for o número E, a gente chama ln de x. A derivada do ln de x é 1 sobre x, tá bom? Eu vou pausar aqui momentaneamente, né, essa apresentação, e vou lá com vocês para a gente poder usar a nossa mesinha digitalizadora e realizar o cálculo, né, determinar 2 exemplos para a gente fechar essa nossa videoaula de hoje, tá bom? Então, o nosso primeiro exemplo é justamente o que eu falei. Poxa, sabemos derivar x ao quadrado mais 3, sabemos derivar seno de x, como eu posso derivar a função seno de x ao quadrado mais 3, tá bom? Então, vocês vão ver aqui agora que a derivada dessa f, ela é o seguinte, observe que essa f de x, eu posso escrever ela como seno de x ao quadrado mais 3, mas eu posso escrever assim, sei lá, como g de h de x, onde g de x é a função seno e h de x é a função x ao quadrado mais 3. Se a gente usa a definição de funções compostas, vai ficar seno de h, seno de x ao quadrado mais 3. Então, pela regra da cadeia que a gente viu, isso é a derivada de g aplicada em h vezes a derivada de h. Quem é a derivada da seno, da função seno, conforme a gente comentou? Então, se eu chamei de g de x seno de x, a derivada é cosseno de x. E se eu chamei h de x ao quadrado mais 3, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da função x ao quadrado é 2x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1, 2 vezes x elevado a 1, 2x. A derivada da constante é zero. Então, essa nossa função tem a seguinte derivada. F de x é igual. Derivada da seno é cosseno, só que não cosseno de x, é cosseno aplicado em h de x, em x ao quadrado mais 3, vezes 2x, né, que é a derivada da h. Para deixar na ordem ficar mais bonitinho, então fica 2x vezes cosseno de x ao quadrado mais 3, tá bom? Um bom exercício para vocês é determinar a segunda derivada dessa função. Poxa, quem será a segunda derivada? Para essa, vocês vão usar, tá? Eu não vou resolver, senão vai ficar muito extenso o vídeo, mas a regra do produto, né, a derivada de uma vezes a derivada da outra, né? Perdão, a derivada de uma vezes a outra, mais, então, o contrário, né, essa primeira vezes a derivada da segunda, e aí você vai calcular a derivada do cosseno de x ao quadrado mais 3, tá bom? E também a derivada de 2x. Né? Então, você usa aquela regrinha, né, que é a derivada de f vezes g, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, e consegue determinar. É um bom exercício para você praticar as suas regras de derivação. Nosso segundo exemplo envolve a derivação logarítmica, porque naquele exemplo da potência que eu falei para vocês, eu gosto de pôr esse exemplo aqui, porque é um erro muito comum. Eu vejo muito em provas, nas aulas que a gente dá, o seguinte, tá? Vou fazer uma coisa que é errada, mas só para deixar o alerta. Se eu tenho f de x, x elevado a x, eu já vi em vários momentos f' de x ser x vezes x elevado a x menos 1, tá bom? Isso aqui, ó, é falso, é errado, tá bom? Tá? Por quê? Aquela regra da potência vale para expressões do tipo x elevado a um número n, não a uma variável. Aqui é x elevado a x.
Então, para esse caso, a derivada é n vezes x elevado a n menos 1, ok? Para esse caso é verdade. Então, nós vamos abordar isso aqui que não está naquela lista de fórmulas apresentadas, tá bom? Então, como que a gente pode fazer, então, realizar a solução desse problema? Poxa, se eu tenho y igual a x elevado a x, eu não sei como calcular isso diretamente, mas eu sei calcular derivadas de logaritmos. Então, por exemplo, se eu aplico o ln de um lado, eu vou ser igual ao logaritmo do outro, tá bom? O ln de y poxa, uma propriedade boa dos logaritmos é que essa potência pode vir multiplicando x vezes ln de x. Agora nós vamos derivar, e a gente vai usar uma derivação implícita aqui ainda, então é importante você ver nas notas de aulas. Eu derivo, estou botando aqui de vermelho para a gente lembrar, deriva direita e deriva esquerda. Então, de modo que a derivada dessa função implícita, y, a derivada do ln é 1 sobre x, se for x. No caso, se é y, fica 1 sobre y, certo? Mas, pela regra da cadeia, multiplicado pela derivada de y. Então, fica y' dividido por y. Isso é igual, a gente tem uma regra do produto. Então, para lembrar a regra do produto, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada de x? Derivada de x, a gente já viu isso em vários momentos, não apenas em regra de derivação, mas é o número 1. 1 vezes ln de x mais x vezes a derivada de ln de x, só para deixar recordado para vocês, né? Isso aqui é 1 sobre x, tá bom? Então, vou até deixar de vermelho aqui, vezes 1 sobre x. Então, o que nós temos é o seguinte, a derivada daquela função é 1 vezes ln de x mais o número 1, né? X dividido por x. Então, 1 mais ln de x, isso quando dividido por y. De modo que a nossa função, a derivada da nossa função é y vezes 1 mais ln de x. Entretanto, quem é nosso y, né? O nosso y é, destacando aqui de verde, x elevado a x, certo? Então, para a gente concluir aqui a nossa solução, y' fica x elevado a x vezes 1 mais ln de x, tá? Eu fiz questão de resolver esse exercício, embora a solução não seja tão simples para ele, porque eu fiz eles nas notas de aulas, né? E aí, só que assim, uma coisa é estar no papel, outra coisa é a gente mostrar aqui como essa conta é apresentada, tá bom? Em todo caso, gente, vocês viram assim, tem muitas regras de derivações, muito conteúdo, muita coisa a ser abordada. E olha só, o vídeo já chegou a 17 minutos e eu só citei regra e resolvi 2 exemplos, né? Então, é impossível que a gente faça muito mais do que isso, tá bom? Vou fechar aqui com aquelas observações finais que eu gosto de fazer em cada vídeo, tá bom? Estude as derivadas das funções polinomiais, derivadas das funções raízes e potência. A gente falou sobre potência hoje, né? X elevado a n. Derivada de funções exponenciais, derivada do produto e do quociente. A gente usou a derivada do produto para resolver esse segundo exemplo da aula de hoje. Derivada das funções trigonométricas. No exemplo da seno, a gente calculou seno de x ao quadrado mais 3, função trigonométrica, tá bom? Derivadas de funções compostas, por exemplo, que a gente fez. Derivada de seno de x ao quadrado mais 3. Usamos a derivação implícita para calcular a derivada de x elevado a x e de derivação logarítmica para poder também, em conjunto com a derivação implícita, determinar a derivada da função x elevado a x, né? Que é o último exemplo que eu passei para vocês, a derivada de funções do tipo f de x elevado a g. A gente fez x elevado a x, mas eu poderia ter lá seno de x elevado a x, ou x elevado a cosseno de x, ou qualquer combinação, né? X elevado a raiz de x. Então, pensem como resolver isso. Resolvam muitos exercícios, está destacado aqui em negrito e em caixa alta, para que vocês possam ter um bom andamento de curso, porque conhecer essas regras de derivações, gente, são os que vão permitir vocês entender o próximo tópico, que é quando a gente fala sobre aplicações de derivadas, que é determinar máximos e mínimos de funções, aprender o esboço de gráfico. Então, a gente vai usar fortemente as regras de derivação. Nesse momento, não vai ter como a gente ficar calcular derivadas pela definição, que vai ficar muito extenso, tanto as aulas quanto as soluções do exercício, tá bom? Eu agradeço você que chegou até o final, realmente, muito obrigado, tá bom? E aguardo vocês para o nosso encontro síncrono para falar sobre regras de derivações. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, onde abordaremos
os conceitos de aplicações de derivação. Bom, muito obrigado e até a próxima.